terça-feira é culto de campanha, terça-feira é culto de fé e milagres. E se você está aqui, você veio buscar o seu milagre, amém? Creia nisso, creia nisso, creia nisso. A campanha desse mês é Conquistando pela Fé. O próprio título já ensina para nós, já dá a entender a nós que a conquista ela é feita em etapas, é conquistando. Então existe um processo. Então, na construção, né, desse processo, muitas são as batalhas, muitas são as lutas, muitos são os momentos em que fraquejamos. Então, que eu e você, ao estarmos na casa de Deus, participando de um culto de campanha, culto para quem crê no poder das promessas de Deus, talvez você esteja cansado do seu trabalho, talvez você esteja com fome, mas você veio buscar, veio beber dessa fonte. Queridos, existe uma fonte de vida na casa de Deus. Então, eu e você, filhos e filhas de Deus que somos, precisamos mergulhar nesse rio dessa presença. E o tema de hoje, né, especificamente nessa campanha, é o que enfraquece a nossa fé. O que enfraquece a nossa fé? Conquistando pela fé implica num processo. E nesse processo, enfrentamos muitas lutas que nos enfraquecem. Então, para falar do que enfraquece a nossa fé, nós precisamos, num primeiro momento, classificar, dar o significado do que é fé, para saber o que a enfraquece. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz para nós o que é fé. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus 11:1. Se puder botar na NVI, eu gostaria de ter essa versão, Henrique, se for possível. Senão eu leio aqui. O que enfraquece a nossa fé? Vamos descobrir o conceito de fé. Está na palavra de Deus. A gente não precisa adivinhar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, o conceito de fé, no livro de Hebreus, traz para nós duas premissas. E vamos estudar as duas para entender aonde fica o flanco, aonde fica a brecha. Certeza daquilo que esperamos. Fé é certeza. Amém? Então, fé não é expectativa, estou esperando, se Deus quiser, se der tudo certo. Fé é plena convicção. Eu e você precisamos ter plena convicção de que as promessas de Deus que estão na palavra dele vão se cumprir na nossa casa e na nossa família. Na palavra de Deus tem promessa de cura. Então, se você está enfermo, creia, o Senhor vai te curar. A palavra de Deus fala de prosperidade, de abundância, de vida plena. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Isso é uma promessa. Então, querido, aquele papo, desculpa aí, eu já falei isso muitas vezes. Se Deus quiser, risca isso do seu vocabulário. Deus quer. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer forte, Deus quer te fazer corajoso, Deus quer te fazer um homem e uma mulher que vivem pela fé. Viver pela fé, glória a Deus, é para Ele, Sandra, é para Ele. Então pode ser mais forte. Então, se fé é certeza, o que enfraquece a nossa fé? A falta de certeza. A dúvida. A dúvida enfraquece a nossa fé. A dúvida enfraquece a nossa fé. A dúvida abre uma janelinha, às vezes miudinha, da incredulidade. Começamos a duvidar, começamos a achar que, mas como Deus vai fazer esse milagre? Mas como Deus vai restaurar meu casamento? Mas como meus filhos vão estar na casa do Senhor? Mas como? Ah, como nós gostamos de fazer essa pergunta. Como Deus vai fazer? E quando a dúvida vai sorrateiramente, porque ela não entra muitas vezes de uma forma abrupta, não. Ela vem, às vezes, com alguma perguntinha. Já ficou curada daquela doença? Não, ainda não. Pronto, essa pergunta pode ser suficiente para fazer você duvidar de um Deus que mandou seu Filho morrer na cruz, para que nós fôssemos sarados pelas suas pisaduras. Então temos que estar muito atentos
para que a dúvida não vá sorrateiramente. Às vezes, a demora num milagre. Eu creio. Mas Deus age no nosso tempo ou no tempo dele? No tempo dele. E aí, o teste do tempo pode fazer sim que a dúvida comece a se desenhar no nosso coração. E o que a palavra de Deus fala sobre dúvida? Marca aí esse versículo na sua Bíblia também. Vamos ler Marcos 11, dos versos 22 ao 24. Aí pode ser na NVT, se for possível. Marcos 11, 22 a 24. Não duvida, gente. Vai aparecer. Fica firme. Vai aparecer. Não duvida. Olha lá. Então, Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E isto acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não ter nenhuma dúvida no coração. Nós não podemos duvidar, queridos. Nós precisamos crer na palavra, crer nas promessas. Mas essa convicção é algo construído no nosso relacionamento com Deus. Se Deus estiver distante de você, se Deus for algo que você só busca quando você precisa, você não tem a intimidade necessária para dizer assim: eu confio no meu Pai. Eu não vou duvidar no meu coração. A despeito do que vejo, a despeito do que vivo. Nós somos muito, queridos, especialmente pelo mundo que vivemos, muito imediatistas. Cremos, declaramos, né? Começamos um jejum ontem, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Hoje eu conversei com uma moça e falei: eu comecei ontem, mas ainda não senti nada. Falei: calma, são 21 dias, calma. O Senhor vai fazer, mas assim somos nós, até por força da vida que a gente vive. Gente, que tempo corrido, vocês concordam comigo? Que tempo de tantas premências, é tudo urgente. O povo manda um WhatsApp para você, você não respondeu em 5 minutos, a pessoa liga ou manda outro, não vai me responder, esqueceu de mim. Então, assim, a gente vive num mundo de muitas premências, de muita pressa. E Deus tem o jeito dele, a forma dele. E enquanto ele não cumpre, ele está trabalhando em nós. Enquanto ele não cumpre, ele está trabalhando em nós. Mas a dúvida é algo que começa a enfraquecer a nossa fé. Então, nós não podemos duvidar. Não podemos duvidar. A segunda parte do versículo, que diz o que é fé, né? Nós lemos, diz que a fé é a prova das coisas que não vemos. Então, eu não vi. Você não viu a cura ainda, você não viu ainda a restauração do seu casamento, você não viu ainda a sua célula multiplicando, você ainda não viu a sua prosperidade, a sua formatura, o seu carro novo, você ainda não viu. Então, se nós vivermos apenas pelo que nós vemos, abre uma janela para a gente duvidar. Abre uma janela para enfraquecer a nossa fé. A nossa mente, queridos, isso é muito importante você entender. A nossa mente trabalha em 3 dimensões simultaneamente. Nossa mente vive no passado, com as nossas memórias. E é tão interessante que preparando essa palavra hoje de manhã, depois do nosso devocional, falando em memórias, como a nossa mente pode nos levar para o passado. E eu me lembrei, preparando essa palavra, da mesa da cozinha da casa da minha avó, que ela fazia um bolinho de banana. Gente, que bolinho de banana que era aquele. Ela não usava batedeira, porque ela batia na mão, na colher de pau, e fazia aquele bolo de banana quentinho, servia para mim e para minha irmã. Eu consegui fechar o olho, eu consegui me lembrar da minha avó trazendo, como se eu estivesse lá novamente. Eu consegui sentir até o gosto do bolo de banana que a minha avó fazia. Eu estava lá, não, mas a nossa mente nos leva. Então, a nossa mente também tem que trabalhar no passado para fortalecer a nossa fé.
Por isso que a nossa mente tem que estar sempre focada, trazer a memória o que nos traz esperança. Está na palavra de Deus. Traga à memória o que te traz esperança. Porque se também traz à memória o que te fragiliza, nossa fé está sendo fragilizada, enfraquecida. Nossa mente trabalha no presente, que é o que nós percebemos, é o que está ao nosso entorno. E nossa mente trabalha a dimensão do futuro, através da imaginação. Então, se nós vivermos apenas pelo que nós vemos, lembra que fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos. Então, você no seu dia a dia, na sua rotina, você ainda não viu o milagre. Se você viver pelo que você vê, pelas circunstâncias, pelos resultados, infelizmente, sua fé será enfraquecida. Agora, se eu e você declararmos as promessas de Deus e conseguimos usar a nossa imaginação, sim, trazendo à nossa mente as imagens do que Deus vai fazer, nós fortalecemos a nossa fé. E nós temos aqui na nossa igreja, queridos, acabamos de passar um congresso tremendo nesse sábado. Quem estava aqui no congresso do Sonhar e Realizar? Glória a Deus por isso. Tivemos aqui a ferramenta que a Bispa Ana, há 23 anos atrás, criou, que é o Livro dos Sonhos, é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque com aquelas imagens, você e eu vencemos as imagens negativas que estão na nossa mente, do passado e do presente. Porque deixa eu dizer uma coisa a você, vida cristã não é um convite à negação da realidade, não é isso, não é fingir que não tem problema, não é fingir que não está difícil, não é fingir que está tudo bem, não é. É ao contrário, é olhar para o problema, é olhar para a circunstância, é olhar para o diagnóstico, é olhar para a conta negativa e dizer, o meu Deus vai prover, o meu Deus vai trazer a cura física, o meu Deus vai me colocar naquele lugar que eu estou buscando, vai levar minha empresa, meu casamento, meu filho, não importa. Nós precisamos crer, é isso, Fabrício, nós precisamos crer. Crer com o que falamos, crer com o que pensamos. As circunstâncias contrárias nos fragilizam, sim. Por isso a importância da palavra de Deus, a importância de você estar na igreja, numa célula, num discipulado, a importância de você estar servindo a Deus, a importância de você participar, como estamos participando agora, de um jejum. Para estarmos mais próximos de Deus, mais próximos, nossa fé é fortalecida durante o nosso jejum. Não é para torcer o braço de Deus, para convencer Deus, que Deus é Deus. Mas nós devemos trabalhar as imagens na nossa mente, imagens que enxergam o que o Senhor vai fazer, para que as imagens negativas sejam vencidas. Você está vivendo algum momento de enfermidade? Pega a foto do seu melhor momento de vida, quando você estava mais saudável e feliz, e declara, esse sou eu, eu sou essa mulher, eu sou esse homem, e esse tempo vai chegar na minha vida. Vai viajar para algum lugar, está difícil? Se enxergue lá, pega sonhar, querido, sonhar com os sonhos de Deus, não significa apenas sonhar coisas espirituais. Deixa eu dizer isso a você. O Senhor ama te abençoar. O Senhor ama e o Senhor nos entende. Às vezes a gente fica achando, né, os sonhos de Deus são só relacionados a coisas espirituais. Não. Os sonhos de Deus são sim na esfera espiritual. Isso vem em primeiro lugar. Mas Deus ama te abençoar. Deus ama quando você entra numa loja, mulher, e consegue comprar aquela bolsa, aquele sapato que você queria comprar. Isso é alegria para o Senhor e é alegria para você também. Outro dia fala assim, mas pastora, vai botar Deus nisso? Uai, por que não? O nosso Deus é o Deus da vaga do shopping, o nosso Deus é o Deus que quer nos presentear assim. Ele vence o gigante da doença, mas Ele também quer que você seja um homem ou uma mulher feliz, próspero. É isso. É um Deus de plenitude. Um Deus de plenitude. Precisamos viver e aprender a viver pela fé.
Se enxergarmos apenas o presente, se enxergarmos apenas as circunstâncias, se enxergarmos apenas o natural, nossa fé será enfraquecida. E hoje ainda temos um grande veneno, com todo respeito às mídias sociais e às benesses que ela traz. O veneno da comparação. Você acha que a sua vida está ruim? Mas olha lá o do vizinho. O pastor Ferretti falou, está lá viajando, olha o carro novo. Tu não sabe nada. Hoje eu recebi um meme que dizia que a vida no Instagram é uma vida toda retocada, ela pode ser cheia de filtros. Você só vê aquilo ali, né? Então você compra aquilo, fica achando que está todo mundo bem, só você que está mal. E aí a sua fé vai sendo enfraquecida. E deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido e minha querida, eu já vivi isso muitas vezes no curso desses 23 anos andando com Deus. A gente começa, às vezes, um propósito de oração para fortalecer a nossa fé e declara, como o jejum que começamos ontem. E muitas vezes, aparentemente, as coisas parecem piorar. Aparentemente, parecem que não estão funcionando. Aparentemente, parece, mas o que está adiantando isso? Deixa eu dizer a você, fique firme, não duvide. Não duvide, o inimigo trabalha com essa janela da dúvida para nos fazer paralisar. Mas se eu e você, a despeito do que vemos, a despeito do que sentimos, porque somos humanos, certo? Sentir medo é normal? Sim, somos humanos. Sentir desânimo é normal? Sim, somos humanos. E aonde somos fortalecidos? Em Deus. Então, a despeito do que vemos ou vivemos ou sentimos, quando a nossa vida está firmada na rocha, não importa o que nós estejamos vivendo, porque sabemos que Ele vai nos levar para outro lugar, sabemos que a providência do Senhor vai acontecer. Mas se a nossa fé for vencida pelo medo, vencida pela incredulidade, vencida pelo cansaço muitas vezes, abrimos mão de tudo que Deus tem para nós. Fique firme, resista, não ande sozinho, não ande sozinho. Mais uma vez a importância de estarmos numa célula, de termos um grupo. Deus é relacionamento, queridos. Deus não nos quer sozinhos, isolados. Deus não quer você só sentadinho num banco de igreja, não. Deus quer que você faça desse lugar uma família, uma família. Outro problema que vem quando olhamos apenas para as circunstâncias desfavoráveis é que perdemos o foco. Também no mundo moderno, a sociedade moderna é uma sociedade de muitas distrações. Viver pela fé é algo que você tem que fazer intencionalmente. A vida cristã não é um convite a uma brincadeira para você usar quando você não tem nada para fazer. A vida cristã é um convite, é um estilo de vida. É um convite a você internalizar e crer verdadeiramente que as promessas de Deus são para a sua vida. Que Jesus morreu na cruz por você. Morreu, que um amor tão grande, tão grande, tão grande, que nós nunca recebemos de ninguém. Mas Ele morreu na cruz por nós. E quando a gente vai relacionando com Ele, essa revelação vai chegando. E aí o medo vai diminuindo. A sensação de impotência vai diminuindo, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Paulo nos ensina isso. Porque somos fortes em Cristo Jesus. E a despeito do que vemos, os nossos olhos espirituais se abrem. E é assim que nós temos que viver. Para que a nossa fé não seja vencida pelo medo, vencida pela incredulidade, vencida pela dúvida, vencida pela comparação, vencida pela distração. O jejum que estamos fazendo é uma excelente oportunidade para focar. Excelente oportunidade para focarmos. Excelente. Tenha seus alvos de oração, igreja. Eu comecei ontem, é só uma sugestão, tá? Eu nunca tinha feito isso em nenhum jejum, já fiz vários jejuns. Eu comecei a fazer um diário do meu jejum. Todo dia lá, dia 1. Escolho um versículo, oro, coloco uma promessa de Deus. Dia 2. Vou lá, vou fazer os 21 dias, focada e intencionalmente. Não permitindo que, deu errado aqui, não. Continuo firme, não me distraio, não me distraio. Deus tem para mim, Deus tem promessa para minha casa, Deus tem promessa para minha família, Deus tem promessa para o ministério. Eu não abro mão delas.
nossos olhos espirituais precisam ser abertos. E aí eu quero que você leia comigo. Essa passagem é tremenda. 2 Reis 6, vamos ler os versos 15 e 16. Abra a sua Bíblia, marca aí. Quando a sua visão natural começar a falar mais alto que a sua visão espiritual, você vai nessa passagem e vai ser fortalecido pela palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, queridos, somos fortalecidos. Deixa eu só contextualizar para vocês, eu separei só 2 versículos por causa do tempo. O rei da Síria mandou um exército capturar o profeta Eliseu. Por quê? Porque toda vez que a Síria ia atacar o povo de Israel, eles já estavam preparados, como se alguém tivesse contado qual era a estratégia do rei da Síria. E aí disseram para o rei, mas como é que pode? Como é que esse povo está sempre na frente? Ah, mas eles têm um profeta. Eles têm um homem de Deus que passa para eles. Sabe o que entrega tudo? Entregava tudo para eles. E o que o rei fala? Ah, então temos que acabar com esse homem. Temos que acabar com ele. E aí o que o rei da Síria faz? Manda um exército poderoso para capturar o profeta Eliseu. E ele estava, esse é o contexto, ele e o servo dele, quando eles são cercados, perseguidos e cercados. Se você está cercado nas suas finanças, se você está cercado na sua saúde, se você está cercado no seu casamento, você vai ler essa passagem e vai tomar ela para você. Olha o que aconteceu. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus, o servo do profeta Eliseu, se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. Eles estavam cercados. E aí ele diz, ai meu Senhor, o que faremos agora? Exclama o servo. Não tenha medo. Olha a fala do profeta. Né? Tenha fé. Não tenha medo, disse Eliseu. Pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Mais um. Então Eliseu orou. Essa é a oração que está sobre a nossa vida nessa noite. Ó Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos. O Senhor abriu os olhos do servo e está abrindo nossos olhos nessa noite. E nós vamos ver, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Aleluia. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou, ó Senhor, faze que fiquem cegos. E aí o texto segue contando a vitória sobre esse exército. O povo de Israel venceu de novo. No natural, queridos, no natural, eles estavam cercados. O servo não enxergava o exército de Deus que batalha em nosso favor. A oração do profeta Eliseu fez com que o servo enxergasse que, a despeito do que ele via no natural, existia um exército sobrenatural do Senhor, muito maior, muito maior. Então, meu querido e minha querida, se você está vivendo uma luta hoje, creia, o Senhor, você está aqui na igreja, você está aí ouvindo a palavra de Deus, você tem buscado o Senhor tem enviado anjos para te defender, o Senhor, anjos de guerra, está ali com a espada desembainhada para lutar e vencer. Existe uma batalha que já foi ganha na cruz do Calvário. E eu e você, como filhos e filhas de Deus, podemos e devemos nos alegrar. Abre os nossos olhos, Senhor, eu não quero. Não me permita viver pelo natural, eu quero viver pela fé. Eu quero viver pela fé. Eu quero viver pela fé. E essa é uma ferramenta poderosa, queridos, que o Senhor tem. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Não se veja como um homem e uma mulher derrotada. Não se veja como um homem e uma mulher que perderam as batalhas. Porque o Senhor Jesus já as conquistou por nós. Já as conquistou por nós. A palavra garante para nós, queridos, que toda sorte de bênçãos já foram, está lá em Efésios, já foram liberadas nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. Você já é um vencedor, você já é uma vencedora. Se posicione como tal e diante da batalha se levanta e diz, eu vou, porque meu Deus vai comigo. Eu não vou me encolher. O que acontece quando a nossa fé enfraquece? A gente se encolhe. Ai, não vou enfrentar isso aí não. Quantas vezes nós fugimos das batalhas? Esse servo achou, gente, nós estamos fritos. 2 homenzinhos, numa casinha,
cercado de todo lado. Deixa eu dizer a você, não existe poder nem inimigo maior do que o nosso Deus. Não existe. Não existe. O nosso Deus sempre ganha. O nosso Deus sempre ganha. O nosso Deus sempre ganha. Então, abra seus olhos, enxergue, clame a Deus, para que Ele faça você ser revestido com essa autoridade de filho e filha de Deus, que sabem que tem um exército que batalha em seu favor. Existe um exército nas regiões celestiais que batalha em seu favor. Não fuja das batalhas. Não fuja dos gigantes. Eles podem ser de 3 metros de altura. Como o nosso bispo pregou no domingo. A testa dele é grande. E a pedra certeira de Davi o acertou e ele foi derrubado. Então não viva pelos seus olhos naturais. Viva com os olhos da fé abertos, abertos, abertos. Então, no contraponto do que enfraquece a nossa fé, o que fortalece a nossa fé? O que nos faz abrir os olhos espirituais? O que nos faz não permitir que as janelas da dúvida se abram e da incredulidade a despeito do que vivemos? Porque conforme eu falei, desculpa insistir, não é negar o problema, não é fingir que o problema não existe, não é diminuir o problema, não é amnésia, não, é coragem e força em Cristo Jesus. É isso que faz toda a diferença, é isso que faz toda a diferença. Então, como fortalecer a nossa fé para que ela seja cada vez menos frágil? Jejue, estamos em jejum, faça parte desse jejum, como o pastor Ferretti falou, começa hoje, deixa para amanhã não, começa agora. Seu tempo a só com Deus, seu TSD, isso fortalece tanto a nossa fé. Isso não é um convite, queridos, a uma vida religiosa. Não. A palavra é para ser revelada ao nosso coração. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Mais uma vez, aí esbarramos numa vida muito corrida, de muitas prioridades e muitas urgências. Separe um tempo para conversar com Deus. Separe um tempo para falar com Ele. Sua intimidade vai crescendo, seu medo vai diminuindo, sua fé vai aumentando. Sirva a Deus. Sim, sirva a Deus. Servir a Deus é um grande privilégio. E essa proximidade com o corpo de Cristo e com Deus Todo-Poderoso fortalece a nossa fé todos os dias. Porque quando a batalha vier, e deixa eu te dizer essa notícia, ela vem, um dia o gigante se levanta, um dia as circunstâncias ficam contrárias, um dia pode ser mal. Mas quando decidimos continuar caminhando, continuar servindo, continuar buscando, continuar vivendo pela palavra de Deus, pela direção que Ele nos dá, nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o milagre acontece na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Busque mais intimidade com Deus. Deixa Deus ser um Deus que anda contigo, conforme eu brinquei, mas é uma verdade, que abre a vaga no shopping, que entende quando você acorda angustiado, angustiada. Tenha liberdade para conversar com esse Deus. E aí eu quero reforçar um convite que já foi feito. Nós vamos ter agora no final do mês, dia 25, dia 26, mais uma revisão de vidas. Queridos, que oportunidade. Revisão de vidas é uma imersão que nós passamos o sábado e o domingo aqui na igreja, mergulhados num rio da presença de Deus. E talvez você diga, mas eu já fiz. Eu também já fiz quantas revisões. E deixa eu te dizer, nenhum é igual ao outro. Todos têm uma direção do Espírito diferente. Então venha estar conosco, venha buscar. Porque nós somos muito bons de pedir. Desculpa falar, mas muitas vezes falhos no buscar. Então venha buscar, venha estar conosco nesses dias. Conversa com o seu líder, com a pessoa da sua célula. Se você não tem essa pessoa para perguntar, eu aqui no final do culto estou à sua disposição para que você possa estar conosco nesses 2 dias agora no final do mês. Então, queridos, nós precisamos estar alertas, atentos, porque essas dúvidas, essas janelinhas da incredulidade vão se abrindo de forma muito sorrateira. E se nós não estivermos alertas, podemos escorregar nessa cilada.
Por isso, essa noite é noite de ativar a nossa fé. Essa noite é noite de apertar o botão lá do on. Não tem negócio de estar on? Então é on, eu estou on na fé. Eu não vou deixar o medo, eu não vou deixar a dúvida, eu não vou deixar o resultado negativo, o diagnóstico ruim, roubar de mim a certeza de que o meu Deus é um Deus poderoso, que está tomando conta da minha vida, que já mandou um exército de anjos guerrear em meu favor. É noite de receber essa nova unção. Talvez as lutas tenham sido tão difíceis e grandes que você está cansado, cansada. E nessa noite, na casa de Deus, você vai ser renovado na sua fé, renovado na sua confiança em Deus, renovado na sua plena convicção. Plena convicção. E antes de orar com vocês, eu quero que você leia comigo Filipenses 1:6. Porque isso é uma chave na nossa vida. O apóstolo Paulo. Eu amo essa passagem. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la, até o dia em que Cristo Jesus voltar. Na minha versão diz, eu estou plenamente convicto do que aquele que começou a boa obra vai terminar. Deixa eu dizer a você, escreve isso aí. Deus não faz obras incompletas. Deus não faz obras incompletas. Ele não vai deixar você pelo meio do caminho. Se você está cansado, levanta a tua mão e dá a Ele, porque Ele vai com você. Ele vai com você. E quando você fica de pé e anda com Ele, você vai sendo fortalecido. A equipe de louvor pode vir. Você vai sendo fortalecido. A luta muitas vezes nos abate, queridos. A luta muitas vezes enfraquece a nossa fé. Mas aqui, na casa do Senhor, nós somos restaurados, fortalecidos para avançar. Enquanto o louvor vem vindo, eu quero que você vá trazendo a sua memória. Esse é um momento de reflexão. Tem alguma coisa que tem roubado a sua fé? Alguma situação? Alguma falta de resultado? Alguma enfermidade, alguma luta que você tem enfrentado na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças. Esse é o momento de você dar nome a essa dor, a esse medo, a essa situação. Lembra que eu falei que às vezes a gente se esconde da batalha? Esse é o momento de enfrentar o gigante. Porque a nossa fé está sendo fortalecida. Para que toda janela da dúvida seja fechada. Para que todo medo seja cancelado. Para que essa plena convicção de que o Senhor vai completar a boa obra, a cura vai chegar, o casamento será restaurado. Deus, o processo vai ser liberado. Senhor, o concurso vai sair, a alegria vai voltar, a depressão vai ser vencida, o medo vai ser vencido. Senhor, queremos viver pela fé, Deus, na Tua palavra. Estamos na Tua casa essa noite, Senhor, para isso. Para receber uma nova unção de fé. Uma nova unção que lança fora todo medo, toda dúvida, toda fraqueza. Toda visão deturpada, toda visão do passado que manda no presente e no futuro. Senhor, Deus, abre os nossos olhos, Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o Teu exército que guerreia em nosso favor. E eu quero convidar você então a ficar de pé, numa atitude profética de quem se levanta para a vida. Se levanta para enfrentar as lutas, se levanta para enfrentar os problemas, se levanta para fechar essa janela de incredulidade, de medo. Deus, vamos ouvir um trechinho desse louvor. Vamos orar. Que o olho não viu, nem ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado para você. O que não chegou ao coração do homem,
Segredos que não foram revelados é o que Deus tem preparado para você. Esse é o momento de você enxergar pela fé o que o Senhor vai fazer na sua vida. Traga a sua memória o que Deus está fazendo. Traga a sua memória, traga a sua memória. Só me resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer. Coisas grandes, coisas maiores virão. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Senhor Jesus, chamamos a existência agora. Oh Deus, chamamos a existência o que parece distante, o sonho que até engavetamos já, Senhor. Oh Deus, que em nome de Jesus, uma nova unção de fé, de confiança, de esperança no Senhor seja derramada sobre o seu povo. Que toda imagem negativa do passado ou do presente seja vencida agora pela certeza, pela plena convicção de que o Senhor tem boa, perfeita e agradável vontade para se cumprir nas nossas vidas. E que não existe impossíveis para o nosso Deus. Oh Senhor, fortalece a nossa fé e que essas imagens na nossa mente nos alimentem diariamente rumo aos milagres, Senhor. Porque coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Enxergue, enxergue, enxergue. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim eu confiarei em ti. Senhor Jesus, nós te damos graças por essa noite. Eu posso ver, Senhor, eu posso ver o exército de anjos lutando nossas batalhas agora. Damos ordem, Senhor, ao mundo espiritual, para que esses anjos de guerra nos acompanhem. Haja paz no nosso coração, haja paz na nossa mente, haja plena convicção de que o Deus Todo-Poderoso luta nossas batalhas. Fortalece nossa fé, Senhor, e derrama sobre o teu povo nessa noite. Derrama sobre cada um. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora. Uma nova unção, Senhor, uma nova unção. Um óleo fresco, um óleo fresco, um óleo fresco, um óleo fresco que vem direto do teu altar. Em que os pensamentos negativos, em que o medo, em que a fraqueza, em que a dor do passado é vencida agora. É vencida agora pela plena convicção de que a nossa fé nos levará a uma vida de vitória. Assim oramos e te agradecemos, Deus, por essa noite. Oh, Senhor, abençoa-nos com a tua presença. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Pode dar seu melhor aplauso ao Senhor. Declara isso mais uma vez, declara mais uma vez. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus
da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Que você possa voltar para sua casa com a plena convicção de que a fé venceu o medo, de que a fé venceu a incredulidade, de que a fé venceu a dúvida, e que esse exército de anjos separados pelo Senhor vão com você até que a vitória venha, até que a vitória venha, até que a vitória chegue na sua casa, na sua família, na sua saúde. Por onde você for e por onde você passar, o Senhor te acompanhe. Vá para casa com essa certeza que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor.